Pandangan pertama awal kita berjumpa. Pandangan pertama awal kita berjumpa membuat aku malu. Diam seribu kata, namun ku akui padamu. Voltemos no tempo, de meados de 1250 para 682. Isso será importante já que a Indonésia não é só a Java. Ao mesmo tempo em que Ken Arok estava esfaqueando todo mundo que aparecesse em sua frente, lá na longínqua Sumatra, o Império muito fértil comemorava 500 e tantos anos. Ele já tinha a idade atual do Brasil. O Império, Srivijaya, inicialmente teve capital em Palembang, cidade que escondeu resquícios dessa antiga civilização até 1918. Os indonésios não sabiam da existência de Srivijaya até então, em pleno século XX. A primeira razão para isso é que faltam escritos locais sobre o reino. O antropólogo francês Georges Sedet fez uma extensa pesquisa em 1918, que mais parecia uma investigação detetivesca, ligando relatos chineses e indianos sobre viagens marítimas, e ele propôs, no final, que na Sumatra, há cerca de 1500 anos, já existia um próspero reino baseado no modelo de governo das cidades-estados indianas. A prosperidade desses reinos se devia à sua presença na rota comercial dos grandes impérios Tang, na atual China, que durou de 1618 a 907, e das cidades-estado indianas. Por consequência, sua cultura presumidamente foi influenciada por ambas as nações. O sistema de governo em si era um sistema de mandala, herdado da Índia. Esse é um termo em sânscrito que significa círculo, conexão, rede de relações. Por via de regra, estados do sudoeste asiático até a Idade Média funcionavam como centros de poder autossuficientes com ligações comerciais, de vassalagem ou de cooperação mútua, e eles se entendiam como parte de um grande reino sem o poder de interferir diretamente no funcionamento da cidade aliada. É como se fosse aquelas cidades-estado gregas que a gente estuda quando fala da Grécia clássica. Sociólogos gostam de usar esse termo mandala em vez de falar de Estado Nacional, para designar o que acontecia na região, e realmente se tratava de coisas bem diferentes. O texto inaugurador desse método de governo é o Rajamandala, do autor indiano Kautilya, escrito entre os séculos 4 e 2 antes da Era Comum. E a gente considera essas cidades-estados indonésias como essencialmente indianas ou de influência indiana, em partes por uma questão cultural e de auto-identificação de suas populações. Srivijaya, por exemplo, é um termo em sânscrito, não em malaio. Aquele era um reino bastante influenciado por seus ancestrais indianos, como se fosse uma colônia da civilização hindu. Sua religião era budista. A língua oficial supostamente foi o sânscrito para as cortes, ainda que o malaio antigo fosse falado de acordo com relatos de viagem. Srivijaya significa vitória brilhante, um nome de tons bélicos que pode enganar à primeira vista. Como Estado budista, a política de Srivijaya não foi exatamente expansionista e hostil, como foi o caso de Singhasari. Por que não sobrou muita coisa da região? É a pergunta que a gente tem que fazer. Primeiro, por uma questão de tempo. Aqui estamos falando de 1500 anos de deterioração em uma zona tropical úmida. Todo arqueólogo sabe que climas úmidos são desastrosos para a conservação de materiais. A gente conhece muito sobre a parte desértica do Egito, por isso, as coisas se conservam melhor nesse tipo de condições. Um segundo fator tem a ver com a organização urbana da capital, Palembang. Essa é uma foto de uma estrutura de como casas são construídas ainda na Sumatra e em Bornéu. Palembang foi uma cidade construída ao longo de um rio, o rio Musi. De acordo com o famoso viajante, o geógrafo Alfred Russel Wallace, cito, Palembang era uma cidade próspera de uma casa de profundidade. Ou seja, toda a cidade era construída ao longo do rio, se você andasse uma casa de distância já não tinha absolutamente mais nada. E daí vem o maior problema com a conservação. Mesmo que já se considerasse a existência de Srivijaya, não sabíamos onde ela ficava. Só em 1984, uma fotografia aérea revelou uma rede de canais lá de cima que só podia ter sido construída por humanos.
A partir daí começou um processo de escavação que descobriu alguns objetos. Primeiro, cerâmica chinesa de 1500 anos ou mais, depois alguns muros antigos de tijolos, etc. e tal. Hoje esse ponto é um parque e fica no sudoeste da cidade. A pesquisa demorou para começar, na verdade, e em novembro de 1920 já tinham achado lá perto uma inscrição importante sobre o reino de Srivijaya. Notem essa foto. O nome dessa inscrição é Kedukan Bukit, cujo conteúdo reproduziremos aqui numa tradução bastante livre. E é o seguinte: prosperidade a vós. No ano de 605 do calendário Saka, no 11º dia do mês de Vaisakha, Vossa Majestade embarcou em uma nau para fazer lucro, fazer comércio. No dia 7, na lua cheia de Jesta, Vossa Majestade trouxe 20.000 tropas, 312 pessoas em barco do estreito de Tamvan, com 1.312 soldados, e chegou em Matajap. No quinto dia de lua brilhante de, aqui a gente tem uma lacuna na inscrição, eles desembarcaram e abriram território, mais uma lacuna. Grande, próspero e pacífico Srivijaya. A inscrição traz uma data, ela traz nome e ela traz localizações. O primeiro passo para a investigação foi dado. A esses dados, o tal do George Sedek, que eu mencionei lá em cima, uniu o que já conhecia de escritos de um chinês chamado Zhang Wenming, que viveu no século VIII. O monge viajou por 25 anos a pé, de barco e lombo de burro, e registrou a jornada em um documento que é lido como uma contribuição preciosa sobre a geografia da região. Em Palembang, ele permaneceu por 6 meses aprendendo sânscrito e malaio. Nesse capítulo de seu relato, ele descreve os malaios como um povo kunlun, nas palavras dele. Cito: de cabelo crespo, corpos escuros, pés descalços e sarong. Sarong é essa saia tradicional da região e, sinceramente, é a única moda que eu conheço que já dura 1500 anos. Se usa isso do sudoeste asiático até a Polinésia, chegando até o Havaí. Palembang é descrita como um grande centro de estudo budista, uma cidade com 1000 monges e uma ótima biblioteca de textos sagrados. Eu cito: eles investigam e estudam todos os assuntos existentes, assim como na Índia. As regras e cerimônias não são diferentes. Fim da citação. Ele teve que retornar para Guangzhou, diz o relato, para obter tinta e papel, o que implica que isso ainda não existia em Srivijaya. Então ele voltou para Sumatra. O texto Yijing foi traduzido no ocidente para o inglês como A Record of Buddhist Religion as Practiced in India and the Malaya Archipelago. Isso só em 1896 e está disponível online num link que eu deixarei na descrição deste vídeo. O segundo registro importante sobre o reino foi o Bukit Seguntang, uma colina de 30 metros ao norte do rio Mulsi, onde se encontrou estatuária budista, hindu, inscrições e um complexo de túmulos reais. Uma inscrição descreve Srivijaya como um lugar abençoado pela natureza e com um governo justo. Ela menciona uma segunda cidade chamada Jambi, no meio da Sumatra, um pouco a norte, como parte do mesmo reino. E aqui a gente começa a entender as dimensões desse fenômeno político. Tirando isso, todos os registros sobre Srivijaya eram tomados como mitológicos, e tem uma fonte interessante do Pierre-Yves Mangan que diz: de acordo com um viajante árabe do século X, em Srivijaya os papagaios sabiam falar diversas línguas. O tal do Sejarah Melayu, a história da Malásia, que é um texto clássico dos séculos XVI e XVII, financiado por sultões de Melaka, fala de Sumatra e Palembang como locais de origem meio mítica. Há uma menção de uma colina sagrada, Bukit Seguntang, que mencionamos, mas não se fala de Srivijaya nominalmente. O reino é referido pelo nome mítico Andelas. Em resumo, isso é o que sabemos da história de Srivijaya. Em cerca do ano 500, o império começou a se desenvolver como entreposto comercial. Da Punta Hyuan Sri Jayanasha, que viveu de 671 a 702, foi quem de fato estabeleceu uma administração local, trazendo uma comitiva de 20.000 soldados de Minanga Tamwan. Tudo em volta foi conquistado mais tarde. Lampung, a ilha de Bangka e possivelmente seus domínios chegaram até o oeste de Java. O centro político manteve chefes tribais que se rendiam no poder, mas que a partir daquele momento deviam servir ao Marajá, ou Maharaja,
que no fundo é um termo sânscrito que significa grande rei, e a palavra portuguesa veio disso. Existe um lugar comum de que reinos asiáticos foram a rigor menos violentos do que os europeus. A história europeia, sem dúvida, é uma carnificina sem fim, mas mesmo em reinos budistas como Srivijaya, é inocência da nossa parte imaginar que toda essa expansão pela Sumatra foi feita pacificamente. A relação que se estabeleceu com os chineses era amistosa porque a dinastia Tang era muito superior militarmente. Há uma inscrição, a inscrição de Telaga Batu, que talvez seja um ritual de aliança entre o Maharaja de Srivijaya e líderes locais. Ela se trata de uma pedra adornada com 7 cabeças de naga e que foi usada como promessa de uma maldição caso o líder conquistado quebrasse o acordo com o Maharaja. Aparentemente, o poder em Srivijaya foi bastante estável. A dinastia da família Shailendra parece ter ficado muito tempo no poder sem desafio dos outros. No século VIII, por exemplo, eles ganham territórios na Península Malásia. Até hoje há templos budistas de Srivijaya lá no sul da Tailândia, por exemplo. Em algum momento do século VII e do começo do século VIII, um porto da Indochina começou a prosperar, o reino de Cham, e desviar as rotas comerciais da Sumatra. A resposta do Maharaja não foi apelar para o livre mercado ou melhorar seus preços, mas desceu o cacete em toda a costa chinesa. Indrapura e Mekong chegaram a ser dominados por Srivijaya, mas por um curto período de tempo. Líderes do século VIII portaram alcunhas bélicas como Fulano, destruidor do inimigo. Isso fez com que Srivijaya passasse a ser visto como um reino perigoso que não era anteriormente. Territórios dominados do norte do reino começaram a se revoltar e o reino de Mataram passou a fazer investidas militares contra Palembang. A cidade não chegou a ser destruída, mas foi tão afetada pelos ataques que os Shailendras mudaram sua corte para Java. O próximo rei, Saramatunga, foi muito mais pacífico do que seus predecessores e passou a investir menos em expansão, mais em cultura local. Ele idealizou, por exemplo, Borobudur, um ponto turístico obrigatório para todo mundo que visita Java hoje em dia. Borobudur é o maior templo budista do mundo. O podcaster Charles Kimball tem certa razão em dizer que, mais do que um templo, ele foi um grande centro de peregrinação e educacional. O local foi considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 1991. Eu recomendo entrar no Google Maps para você ter noção das dimensões desse local. Ele fica na atual cidade de Magelang, logo ao norte de Yogyakarta. Não preciso explicar porque ele é considerado uma das grandes conquistas arquitetônicas da humanidade, além de demonstração da tecnologia e avanço artístico da civilização austronésia em pleno século VIII. Borobudur é importante por seus altos relevos também. Um deles, que traz a imagem de um navio, foi extensivamente estudado por nos fornecer dados sobre como os sul-asiáticos construíam suas embarcações. Por ele a gente descobre que elefantes chegaram a ser trazidos para a região por navio. A iconografia religiosa, é claro, está presente em toda a parte, mas também cenas seculares que nos fornecem dicas da hierarquia e da vida da corte de Srivijaya. Estes são Shailendra, por exemplo, a família real. O templo foi construído entre 780 e 840 na Era Comum, como esforço de mais de uma geração de reis. Em 1972, houve uma campanha de restauração desse templo que havia sido destruído pelo tempo e por ação humana. Gastou-se mais de 7 milhões de dólares para fazer isso. Uma geração depois, voltando à nossa história, a família real volta para Palembang em função de atritos com reinos de Java. Nessa época, Srivijaya apostou em navegações. Há teorias de que a existência de palavras sânscritas na língua malagasy se deve a colonizadores de Srivijaya lá em Madagascar. E aqui estamos falando da costa leste da África a 6.500 quilômetros de distância em linha reta, em pleno século IX. Na Europa, só os vikings tinham esse poder de viagem e arquitetura naval nessa época. A decadência de Srivijaya. A grande briga de Srivijaya foi com o reino javanês de Medang. Em 990, Dharma Swanksa ordenou uma invasão naval a Palembang, algo do qual sabemos só por causa de observadores chineses. O governo central de Palembang
enviou um mensageiro para a corte chinesa de Guangzhou. depois para Champa, pedindo auxílio militar contra Java. Sua missão foi um relativo fracasso e ele nem conseguiu voltar para casa por muito tempo, incerto da situação de seu país. Depois de 16 anos, em 1006, Srivijaya deu conta de mandar Medang embora. Em resposta, Srivijaya buscou o primeiro rei que podia pensar que fosse também inimigo natural de Medang, e esse homem era Lewaran. Lewaran conseguiu organizar uma revolta e matar toda a família real de Medang durante o casamento da filha do rei, na crocodilagem. Sem um governo central, Medang ficou exposta a diversos outros reinos da região, já que Java era uma colcha de retalho de pequenas cidades-estado e acabou sendo reduzida a escombros. O único membro da família real que conseguiu escapar foi Erlanga, sobrinho do rei assassinado. Guardem esse nome porque ele será importantíssimo mais tarde. O rapaz morou um tempo na floresta, juntou antigos funcionários da corte mais fiéis e restabeleceu o reino de Medang lá em Bali. E aí é o começo do florescimento da civilização balinesa, no ano de 1019. Faremos um vídeo só para contar essa história. Mas de qualquer forma, essa última manobra de Srivijaya acabou com Medang. O reino só reforçou sua imagem de um inimigo rico e impiedoso. E aqui entra o porquê começamos com Singhasari e não com Srivijaya. Não havia devido desenvolvimento urbano em Sumatra até o século XIII. Os pontos fortes de Srivijaya eram de fato tecnologia naval e comércio, mas em agricultura e infraestrutura o reino ficou muito para trás, em função de uma dinastia forte e estável, além do sistema político de mandalas que, por não ser intrusivo na vida política local, facilitava boas relações entre estados. Ele durou uma extensão enorme de tempo, de meados de 650 a 1377. Assim como suas riquezas, o fim de Srivijaya veio por mar. O rei sul-indiano Rajendra Chola iniciou saques navais na região e dominou a primeira cidade, Kadaram, que é a atual Kedar, em 1025. Os Cholas eram um reino de piratas, cuja economia se baseava em saques e em comércio marítimo, e os Cholas eram particularmente cruéis. Rajendra Chola I não só invadiu cidades de Srivijaya, exigindo tributos e agindo com violência com quem bem entendesse. Ele forçava os conquistados a lidar e conviver consigo. O homem, afinal, é aquele que enfiou elefantes de guerra em navios para dominar seus inimigos. Não dava para brincar com ele. O tal do Sejara Melayo, que eu mencionei lá em cima, diz que ele desposou uma garota da família real de Palembang, uma tal de Onang Kiyu, e forçou o governo de Srivijaya a fazer pazes com reinos inimigos por puro capricho. A moça, por fim, fugiu para Bali e encontrou o rei Erlanga, que vimos lá atrás, tornando-se sua amante. No fim, os Cholas desestabilizaram a hegemonia de Srivijaya, bloquearam o comércio marítimo que trazia boa parte das riquezas desse reino. O rei continuou a pedir ajuda chinesa, particularmente em 1079 e 1088. E até o século XII, Srivijaya continuou sendo um reino próspero, e o controle indiano se enfraqueceu com o tempo. O livro da dinastia Song, escrito em 225 pelo chinês, descreve dois poderosos reinos no sudoeste, Srivijaya e Kediri, que já vimos por cima lá no nosso primeiro episódio e que foi um reino destruído por Kenarok. O primeiro desses reinos, Srivijaya, é descrito como um local amigável a diferentes religiões, cosmopolita e muito espiritual. Muito diferente daquela Srivijaya guerreira e hostil do começo da nossa história. Os javaneses, por outro lado, são descritos como esquentados e loucos por briga, e foi o que eles conseguiram no século XIII contra uma Srivijaya enfraquecida, marcando seu fim definitivo. O ano é 12.075. Kirtanegara foi o quinto monarca da dinastia de Singhasari, parente daquele rei Anusapati, que foi tratado também no nosso vídeo 1. Nesse ano, ele lançou uma campanha expansionista para Sumatra, capturou a capital Jambi e Palembang em seguida. Em 288, ele manda outra expedição e acaba com tudo de uma vez. Quando o aventureiro Marco Polo, que conhecemos bem aqui no Ocidente, visitou a Sumatra em 12.092, não havia mais notícia de Srivijaya. O que ele encontrou foi um amontoado de pequenos reinos despretensiosos
que atendiam por outros nomes. Nós voltaremos a Kartanagara no vídeo seguinte, quando falaremos na segunda parte da história de Singhasari, que é uma história que se mescla bem com o declínio de Srivijaya. Mas agora façamos um balanço. Srivijaya foi um reino brilhante e longevo, mas que permaneceu ocluso aos próprios indonésios e malaios até o século XX porque... Bem, em partes porque aquela região teve tantos reinos que é difícil rastrear todos, sobretudo os mais antigos. O descobridor, entre aspas, de Srivijaya foi George Sedé, e sua importância para a Indonésia moderna é singular. Sedé e seus amigos holandeses divulgaram Srivijaya, junto de Singhasari, como exemplos antigos de glória nacional indonésia que se comportavam como um amontoado de reinos diversos. A Indonésia não era só Java ou Bali, mas uma confederação de centenas de ilhas, cada qual com sua cultura, etnia e, às vezes, língua. O nome Nusantara, que significa arquipélago em malaio atual, foi um dos nomes cogitados para batizar o país em sua independência em 1945, quando a Indonésia se livrou dos holandeses. Mas o nome acabou ficando Indonésia. Em 28 de maio daquele ano de independência, Muhammad Yamin participou do primeiro comitê para se discutir o futuro do país, mencionando que Shailendra Srivijaya devia ser considerada a primeira tentativa de se construir uma Indonésia, entendida aqui como um estado multiétnico. O reino durou de 600 a 1400, e em comparação com o relativamente curto Singhasari, que durou de 1229 a 1292, e Majapahit, que durou de 1293 a 1525. Mais tarde, o próprio presidente Sukarno repetiu um tal juízo. Srivijaya continua sendo um poderoso símbolo de união na diferença e coexistência pacífica de diferentes etnias austronésias, o tal do Bhinneka Tunggal Ika. O vídeo foi grande, mas é porque a gente cobriu 7 séculos de história. Nesse vídeo a gente entendeu então o que estava acontecendo lá na Sumatra e no oeste de Java, e como essa história vai se complementar e desembocar em 2 grandes reinos, de Bali e de Majapahit, é o que a gente vai ver na próxima vez. Muito obrigado.